Vamos lá para o nosso assunto. E eu estava pensando no que eu iria pregar nessa manhã de hoje. E Deus falou que a gente tem que entrar um ano sendo triunfante. A gente tem que entrar um ano na vitória. Quem de vocês quer isso? Eu quero. As coisas que o ano passado eu não consegui vencer, esse ano eu vou vencer em nome de Jesus. Pela força dele eu vou conquistar o que eu não consegui conquistar. Eu tenho conquistado bastante coisa, mas tem muito mais ainda que Deus quer que eu conquiste. Então faça assim, ó. Põe a tua mão sobre a tua cabeça e diga assim: Senhor, a minha mente é lugar de batalha, mas agora eu consagro a minha mente para ouvir a tua palavra. Eu digo fora toda agitação, toda perturbação, toda distração. Põe a mão no coração, diga: meu coração é o lugar em que vai cair a tua palavra. Meu coração é uma boa terra, e a tua palavra vai produzir fruto no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 17, versículo 32 em diante. Eu escolhi de propósito a história de Davi para a gente falar sobre hoje, iniciando uma vida de triunfo. Como é que Davi iniciou uma vida de triunfo? Deixa eu dizer um pouquinho da história antes, para você entender por que eu peguei o Davi para falar sobre esse assunto. O Davi era o irmão menor de uma série de 7 irmãos. E ele, segundo os textos da Bíblia, você estudando e lendo, ele era um camarada assim não muito impressionante. Ele tinha os irmãos que eram assim fortões, eram altos, eram parrudo assim. Naquele tempo isso contava muito, hoje em dia nem tanto, mas naquele tempo isso era muito importante, porque era tudo meio físico naquela época, não era muito intelectual como é hoje em dia. Naquele tempo era tudo meio físico a coisa. Então o Davi nasceu lá, ruivo, de bela aparência, não altão, não parrudão daquele jeito, estava mais para top model, estava mais para modelo, um modelito, do que para alguém que fosse se tornar um guerreiro, um grande homem de Deus como ele se tornou. Não obstante isso, ele era ainda meio rejeitado lá na casa dele. Você sabe, um pai com tantos filhos e possivelmente filhas, que ele devia ter também, alguém sempre vai ficando para trás, e o Davi foi ficando para trás. A gente sabe disso porque está escrito na Bíblia que um certo dia o sacerdote Samuel foi na casa dele para fazer um culto na casa dele e para levantar um rei, porque o rei Saul tinha desobedecido a Deus e tinha pegado outro rumo, andando por ele mesmo, e Deus estava destituindo o rei Saul e queria levantar um outro rei. E lá se foi então o profeta Samuel, lá na casa do Jessé, que era o pai de Davi, para levantar alguém como rei, num culto. Ia ter lá a ordenação de um rei. Ele levou um vaso assim de azeite, aquilo era símbolo do Espírito Santo, ele ia derramar sobre a cabeça do novo rei para ungir como rei. E ele chega lá, e ele então faz aquela festa toda, e a Bíblia nos diz que o primeiro irmão do Davi que vem chegando e vai entrando para se assentar na mesa, era alto, forte, e a Bíblia diz que, então aí o profeta Samuel olhou para ele e falou: está aí, é fácil, é o primeiro, esse é o rei, esse vai ser rei, ele tem panca de rei, ele tem tipo de rei. Deus disse para ele: não é esse. Veio o segundo, também era forte, tinha tipo de rei. Aí o Samuel pensou: então é esse. Deus disse não. Veio o terceiro, Deus disse não. Veio o quarto, Deus disse não. E daí Deus disse assim para Samuel: Samuel, eu não vejo igual vocês os homens. Vocês os homens olham e vocês veem a aparência. Eu olho e vejo o coração. Diga comigo: Deus vê nosso coração. E toda a vida vitoriosa está ligada com o que tipo de coração que você tem. Mas aí, pastor, o meu coração não é tão bom. Não tem problema. Você pode lavrar o teu coração, arar o teu coração. Você pode trabalhar com o teu coração. Esse que é o negócio. Você pode fazer isso. Então aí passou todos e não era nenhum. Aí o Saúl falou: opa, será que eu vi no lugar errado? Não, mas eu ouvi Deus certinho, e ele sempre ouvia bem, e eu sei que eu estou no lugar. Aí ele volta então para o Jessé e pergunta: como é que é? Já passaram todos os teus filhos aqui? Aí o Jessé faz: ai, esquecemos de um.
que está lá no mato, lá no campo, cuidando das ovelhas. Ora, o Davi foi esquecido até para um culto. Nem para o culto não chamava o Davi. Então, ele tinha tudo para ser um rejeitado, complexo, ninguém me ama, ninguém me quer, nem meu pai, nem minha mãe não gostam de mim. Ele tinha tudo. Então eu escolhi a figura do Davi por causa desse passado dele, que parecia que ele estava quase que já assim meio arrumado para ser um camarada que não ia dar nada em lugar nenhum. Eu escolhi o Davi porque ele se identifica comigo. Porque parecia na minha vida que eu não ia dar nada, não ia dar em nada. E aqui está a minha família. Se vocês duvidam, aqui está o meu primo, que nós andamos, quando garotos, a vida inteira junto. Ele pode contar, a gente estava até contando umas histórias lá em casa, e Nisso disse, para, chega de história de terror. Parecia que não ia a lugar nenhum, por isso eu escolhi o Davi, porque o Davi se identifica comigo. Talvez o Davi se identifica com você também. E essa é uma boa coisa. Então, nessa manhã nós vamos ver como é que nós iniciamos uma vida de triunfo. Então lá estava o Davi, lá no meio do nada, mas havia uma coisa diferente no Davi. Ele amava a Deus. Ninguém amava ele era esquecido pelos irmãos, e os irmãos, aliás, aí para frente diz que quando ele foi numa guerra levar algumas coisas, que ele venceu o Golias, que é a história que nós vamos ver hoje. Os irmãos disseram, ele começou a perguntar, mas quem é aquele camarada que está afrontando o exército? Os irmãos chegaram para ele e disseram, você é um cara mau, você veio aqui para ver sangue, você quer ver sangue, volta lá cuidar daquelas ovelhas que estão lá sem cuidado. Terrível, ele tinha tudo para não ser vitorioso. Mas um belo dia, ele iniciou uma vida de vitória. E todos nós temos que ter um ponto em nossa vida que nós vamos iniciar uma vida de vitória, nós vamos iniciar uma vida de triunfo. Agora presta atenção, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês nessa manhã é que uma vida de triunfo, ela vai acontecer publicamente. A primeira coisa que o Davi fez na vida dele pública, que foi triunfo, foi aquela pedrada na testa do Golias. Ele pôs uma pedrinha num estilingue daquele tempo, numa chamava funda, rodeou o negócio, soltou, acertou na testa do Golias, derrotou Golias, cortou a cabeça dele com a própria espada do Golias. Aquele foi o primeiro triunfo público que ele teve. Agora vem o primeiro princípio para você, nesse ano, ser uma pessoa vitoriosa. Sabe qual que é o primeiro princípio? Os teus triunfos têm que começar quando ninguém está vendo. O Davi andava com Deus quando não tinha ninguém perto. Porque ele disse, eu vou no nome de Deus e vou matar esse gigante. Mas ele andava com Deus. Você tem que aprender a ser triunfante, você tem que aprender a viver uma vida de vitória, a ser vitorioso quando ninguém está olhando. Porque o triunfo público é só a coroação daquilo que acontece lá quando ninguém está olhando para você. Assim era Davi. Aí a Bíblia nos diz então que ele tinha esses valores, tinha valores que ele tinha aprendido. O Davi tinha internalizado valores. E sabe, o principal valor que o Davi tinha guardado no coração dele, e ele andava baseado nele, sabe qual que era? Temor a Deus. Tudo que ele fazia, ele conversava com Deus, e ele fazia em nome de Deus. Gente, esse é um princípio tremendo. Porque se tudo que a gente for fazer em nome de Deus, eu afirmo para você uma coisa com certeza. Tem muita coisa que nós não vamos fazer, porque não dá para fazer em nome de Deus. Verdade ou não? Como é verdade. Tem muita coisa que nós vamos deixar de fazer, porque tem tanta coisa que a gente faz que não dá para fazer em nome de Deus. Não dá mesmo. Então, o primeiro princípio de uma vida vitoriosa é você ter intimidade com Deus, você aprender os princípios de Deus, você saber como é que Deus como é que Ele quer que você seja, e você andar por isso. E sabe quando que você aprende isso? Não é em público. Isso é lá sozinho, quando não tem ninguém olhando, quando não tem ninguém por perto para ver. É lá que conta. É lá que conta. O primeiro triunfo que o Davi nos conta que ele teve, nós vamos ver aí mais para frente, foi que ele estava lá sozinho, cuidando do rebanho, e de repente vem um urso, e agarra uma ovelha,
Ele falou, peraí, essas ovelhas não estão sendo criadas para ser comida de urso. E ele vai lá, no nome de Deus, e ele agarra o urso, mata o urso e toma a ovelha da boca do urso. Ninguém estava vendo. Mas ele aprendeu que Deus é maior do que o urso. E o urso, quem mora aqui nos Estados Unidos, conhece. Nós fomos conhecer aqui uma loja nova que abriu lá na no Cabelas, lá na 290. Ah, tem uns ursos lá. Se você quer saber como é que é um urso de verdade, vai lá. Tem uns ursos empalhados, mais monstro. Monstro. O Davi agarrou um daquele e matou. Aí, depois saiu um leão. E aí o Davi disse, não, as ovelhas não são para ser comida de leão. Foi lá, agarrou e matou o leão. No nome de Deus. Então, se você não aprender que o nome de Deus funciona, como é que você vai funcionar no nome de Deus? Você vai ir sempre no teu nome, na tua força. Você vai sempre confiar na tua sabedoria. É isso que você vai fazer. Então, o primeiro princípio é você aprender o temor de Deus e andar no temor de Deus. Agora, esses princípios são aprendidos e são internalizados, sabe quando? Quando você está sozinho. Agora, presta atenção, eu escrevi até aí no nosso boletim. Todos queremos o triunfo, mas nem todos nós queremos pagar o preço, nem viver pelos princípios que produzem o triunfo. Tem muita gente que diz assim, ai, não sei porquê, esse ano deu tudo errado. Dá uma olhadinha do jeito que você viveu o ano. Você já vai ter uma ideiazinha de muitas coisas, por que deu errado. Ok? É só dar uma olhadinha, dá uma examinada para ver. Dá uma examinada. Mas agora eu disse mais uma coisa interessante aí. Todos queremos a glória, mas não queremos o treinamento que a glória exige. Para você ter a glória, para você ter uma vida gloriosa, você tem que ter um treinamento. E sabe qual é esse treinamento? O treinamento chama-se vida de fé. Fala comigo, vida de fé. Então, para você iniciar uma vida de triunfo, de vitória, o que você vai iniciar, em outras palavras? Uma vida de fé. É isso que você tem que fazer. Eu quero desafiar você nessa manhã, para você se decidir a iniciar nesse ano uma vida de fé, como você não viveu o ano passado. Ou se você viveu um pouco, fica mais intenso, porque quanto mais intensa a tua vida de fé, mais você vai conhecer a Deus e mais vitória e mais triunfo na sua vida. Amém? Aí chega o Davi, o pai dele tinha, veja como é que começa a vida de triunfo, a vida de fé pública do Davi. O pai dele mandou, eles estavam numa guerra contra os filisteus, então tinha um exército de Israel desse lado, aí tinha lá um vale, do outro lado estava o exército dos filisteus. Naquele tempo a guerra ninguém tinha pressa, não era como hoje que solta uma bomba, bum, acaba tudo. A guerra demorava tempo. Então, já tinha 40 dias que todo santo dia tinha um camarada chamado Golias, que tinha mais de 3 metros de altura. A lança do camarada, eu acho que eu não abracaria a lança para pegar, de tão grande. Ele saía da fileira dos filisteus, ele ia na frente da fileira do exército de Israel, e ele dizia, em outras palavras, estou traduzindo nas minhas palavras, para você entender fácil. Como é que é? Tem homem aí ou não? Se tem homem aí, alguém venha lutar comigo. Por que todo mundo tem que brigar? Brigamos nós dois e quem vencer ganhou a guerra. 40 dias o camarada fazia isso. Todo santo dia. E aí ele foi ficando cada vez mais ousado. E aí ele começou a afrontar o exército e começou a afrontar o Deus do exército. Falou, como é que é? Nem homem, nem Deus tem desse lado aí? E ele começou a afrontar. E o Davi chega naquela hora, ele tinha ido para levar lá uns queijos, comida para os seus irmãos, que era um grandão e estavam no exército. Ele nem para o exército, nem para a bucha de canhão, como a gente diz, o pai dele achou que ele servia. Então ele estava lá e ele chegou com a comida. E quando ele chega, ele escuta o gigantão fazendo aquele desafio. Agora deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Nesse ano que se passou agora, muito gigante se levantou contra você. Alguns você venceu, outros você não conseguiu vencer. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que no coração de Deus, na mente de Deus, cada gigante que Deus permite que se levante contra você, Deus permite
para levantar você como vitorioso. Cada gigante que se levanta contra você é da parte de Deus uma oportunidade para a vitória. Depende do que você vai fazer com o gigante e como é que você vai contra o teu gigante. Mas na mente de Deus, Ele não deixa nada se levantar contra você para te derrubar. Deus não é contra você, Deus é por você. Ele não deixa Golias se levantar, ou morte, ou doença. Você dá o nome que você quiser do teu gigante, porque eu estou falando gigante aqui de uma forma simbólica. Você dá o nome que você quiser para ele. Deus não deixa ele se levantar para derrubar você. Cada gigante que se levanta é uma oportunidade de vitória para você. Deus deixou se levantar, porque Ele quer que você seja vitorioso. E você sendo vitorioso, Deus é glorificado. A única maneira de Deus receber glória na tua vida é quando você tem vitória no nome dEle. Não tem outra maneira. Então por isso que Deus deixa. Às vezes te acomete cada coisa terrível. E você fica perguntando, por que será? Não é por quê, é para quê. É o que Deus quer fazer com aquilo. Você tem que perguntar. Então veio lá e ele estava aquele gigantão e afrontando todo mundo. E aí o Davi falou, mas que negócio é esse? Esse camarada é um incircunciso. Incircunciso naquele tempo era mais ou menos como se fosse um ateu. Era como se fosse alguém que não tinha se batizado. Não era cristão, não era ninguém. Ele falou, esse camarada aí, afrontando o exército do Deus vivo, nós pertencemos a Deus, ele não. Que negócio é esse? E o Davi começa a falar. E todos os homens, quando o gigante fazia o desafio, os homens diziam, olha o tamanho do cara. Todo mundo voltava, olha o tamanho da lança dele. E olha a espada do cara. E eles recuavam. Mas o Davi, quando olhou, ele teve um olhar diferente. Ele falou, mas espera aí, ele está afrontando a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas que vêm contra você, porque você é um filho, uma filha de Deus, é uma afronta contra o teu Deus. É por isso que Deus quer te levantar e te dar vitória. Porque você é filho, filha de Deus. É uma afronta. Você tem que olhar as coisas, sabe, nós temos que mudar o nosso jeito de ver as coisas. A gente vê as coisas muito de maneira natural. Mas como filhos de Deus, a gente diz, opa, isso aí é contra um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Isso não pode acontecer. Porque isso aí vai envergonhar o nome do meu Deus se acontecer. E eu não vou deixar acontecer. Então o Davi deu uma olhada. E a diferença do vitorioso, da pessoa que anda de vitória em vitória, a diferença da pessoa que se levanta para ser um triunfante na vida, sabe qual que é? É a maneira pela qual ele vê as coisas. Todo mundo olhava para o gigante e olhava para eles. Aí o que eles iam dizer? A gente parece um gafanhoto. Disseram isso lá na terra prometida quando Josué entrava. Aquele mesmo gigante. Parente desse aí. O povo de Israel foi visitar a terra, para entrar na terra, e disseram, não podemos entrar lá. Aí morreu todo mundo no deserto. 40 anos andando no deserto, até morrer. E eles diziam, não podemos entrar lá, porque eles são gigantes, a gente parece até perto deles um gafanhoto. O que nos faz vitoriosos ou perdedores é como a gente olha as circunstâncias da vida. Se você olha e compara com você, você é um gafanhoto. Mas se você olha o problema e compara com o teu Deus, fala para mim que problema pode ser maior que o teu Deus. Aí o Davi deu uma olhada no camarada e falou, esse aí não dá nem para esse cafezinho pequeno para o meu Deus. Esse é cafezinho pequeno para o meu Deus. E aí o Davi começa a falar e perguntar, e todo mundo diz, finalmente um doido apareceu aqui, nós vamos mandar esse cara, porque não tinha nenhum, estavam envergonhados, não tinha ninguém para ir. Ele falou, finalmente nós vamos lá. Bom, vai morrer por certo, mas pelo menos alguém teve coragem. Não vão dizer que a gente... E aí, zum, tal, chegou na cabeça do rei. Aí trouxeram o Davi para o rei dá uma olhada para ele. E agora veja o primeiro ponto que eu escrevi no nosso boletim.
A pessoa que vive pela fé tem que fazer declaração de fé. Diga comigo, declaração de fé. Qual é a diferença de quem vive pela fé e de quem não vive pela fé? De quem crê em Deus e recolhe Deus no seu dia a dia. Gente, Deus quer viver com você no seu dia a dia. Quando você sai de manhã, você diz, Senhor, esse é um novo dia. Eu quero que o Senhor seja um bom motorista em mim. Esse é um novo dia, Senhor. Eu vou fazer o trabalho, aqueles que limpam casa. Senhor, eu quero que o Senhor seja uma boa dona de casa em mim, para a tua glória. Porque às vezes a gente sai deixando Deus, vive a vida sem Deus, sem consciência. Então tudo começa na tua vida de fé, como você vê para a circunstância. Então aí ele vem, trazem ele para Saul. Por favor, coloca o versículo 32. Veja o que diz aí no texto. Então Davi disse a Saul, primeiro coloca o 31. Olha o 31 que diz aí, ó. Leia aí, está aí na nossa tela. Então, ouvidas as palavras que Davi falaram, foram referidas a Saul, e ele mandou chamá-lo. E aí o Davi chega perto de Saul, e Davi disse ao Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa deste gigante. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Essa é a palavra de fé. Não desfaleça o teu coração, porque eu vou. E ele não estava confiado nele mesmo. Você acha que ele enxergava muito bem. Ele viu o tamanho do camarada. Ele viu o tamanho da lança do camarada. Ele viu o tamanho da espada do camarada. Ele não era cego. Ele não tinha problema de visão. Era do tamanho de um eixo de tecelão, aquele negócio que pesava mais. Exatamente. Só a lança do camarada, que tinha ponto de ferro, pesava mais do que o peso do Davi. Essa é a informação correta. Presta atenção agora. Então o Davi diz, não desfaleça, porque eu vou. Sabe, tem um versículo lá no Novo Testamento, que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como é que você está enfrentando os teus desafios, os teus gigantes? Como é que você está enfrentando? Por você mesmo? Pelas tuas forças? Talvez é por isso que você tem corrido de muito gigante aí. Talvez é por isso que você tem que, dado no pé, na frente de muito gigante. Mas se você pensar, não, eu posso, porque eu posso todas as coisas, no que me fortalece. É Deus que vai me fortalecer, não sou eu mesmo. É Deus, porque foi Deus que esse problema está querendo afrontar. Aí você vai lá e vai ser vitorioso. Vai para frente aí. Então a declaração de fé. A fé diz, não desfaleça o teu coração, eu pelejo. Mas veja como a incredulidade diz. Porque o Saul, o rei, era o oposto do Davi. Era incrédulo, não tinha fé. Saul, porém, disse a Davi, não poderás. Gente, todo mundo, quando você for enfrentar um desafio grande na tua vida, tem muita gente que vai chegar para você e vai dizer, você não pode. Você não pode. Eu garanto para vocês que estão morando aqui nos Estados Unidos, que saíram lá do lugar que saíram, que quando vocês forem sair, eu garanto que você ouviu isso antes de ter saído da tua casa, de muita gente. Você vai fazer isso? Você vai para lá? Mas lá é outra língua, é outra cultura, você não pode. Então, a incredulidade diz, você não pode. A fé disse, eu posso todas as coisas no que me fortalece. Todas, não é uma. Não interessa o tamanho do gigante. A mentalidade da fé é o seguinte, quanto maior o gigante, maior a queda. Essa é a mentalidade da fé. A da incredulidade é quanto maior o gigante, pior para mim. Nada a ver. Porque não está olhando o problema com os olhos de Deus. Não está olhando o problema como se fosse uma afronta a Deus. Olha só, não poderás contra esse filisteu, nem pelejar com ele, porque você primeiro, ele diz algumas razões, é moço. Agora deixa eu perguntar, isso era verdade ou não? Veja que a incredulidade não é mentirosa. Ela é incredulidade, mas diz a verdade. Ele era moço. Ele falou, esse cara é experimentado, você é jovem. Você não tem experiência, é moço. O que mais que ele diz?
Ele é homem de guerra, desde a sua mocidade. Olha, você não tem experiência de guerra. Era verdade. O Davi nunca tinha pisado num campo de batalha na vida dele. Era verdade. Mas é a incredulidade. O que a incredulidade faz então? Ela põe todas as coisas que são contrárias. O que a fé faz? A incredulidade põe todas as coisas que são contrárias e exige que todas as coisas venham de você. Você não pode porque é moço, você é moço. Ele é homem de guerra, você não sabe guerrear, você não usa espada. É assim. A incredulidade olha para a sua própria condição. A fé olha para Deus. Você quer viver uma vida de fé esse ano? Começa a olhar para Deus. Quando vem um problema na tua vida, sabe o que você faz? Tire o olho do problema. Tira o olho do Golias, põe em Deus. Tire o teu olho do tamanho da espada, do tamanho da lança. Põe o teu olho em Deus. Entendeu? É isso que a fé tem que fazer. Então, a incredulidade diz, não pode. A fé diz, veja o versículo 34 até o 36, que coisa bonita que está aí. 34. Então Davi disse a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, 35, eu saía após ele, matava, arrancava da boca, e ele se levantava contra mim, eu o segurava pela queixada, o feria e o matava. Ele diz aí no texto, toda a vida que isso acontecia, todas as vezes que isso acontecia. Então não era uma vez só. Ele tinha feito de uma vida de vitorioso uma normalidade na sua vida. Tem gente que aprende a viver a vida como derrotado. Se enxerga como derrotado. Põe os olhos no problema, nunca em Deus. Mas tem gente que aprende a pôr os olhos em Deus e nunca tira de Deus. E aí então ele começa a viver uma vida de vitória. Porque ele vive por Deus. Essa é a diferença. Eu quero fazer a pergunta para você nessa manhã. Aonde estão teus olhos? Eu tenho que confessar para vocês. Hoje mesmo eu botei meu olho no lugar errado. Eu estava conversando com a Anice sobre alguma coisa e eu disse bobagem. E imediatamente eu pensei, peraí, eu vou pregar contra esse negócio que eu estou dizendo. Porque pensa que a gente não faz isso? É a coisa mais simples de fazer. A gente está com hábito, a gente tem hábito de viver uma vida baseada nas circunstâncias naturais. E sabe, a fé não é natural. Sabe como é que a fé vive? A fé vive nas possibilidades de Deus. O natural vive nas nossas possibilidades. Se você vive uma vida natural, você vive no que você é capaz. Aí você é muito jovem, você não tem experiência, você não sabe. Pronto, você é um perdedor. Mas a fé não vive baseado nas minhas possibilidades. Vive baseado nas possibilidades de Deus. E tudo que eu tenho que fazer para manifestar a minha fé, eu tenho que crer em Deus. Saiu um urso, eu creio que Deus está comigo. E eu vou tomar o cordeiro da boca dele e vou matá-lo. Saiu um leão, mesma coisa, não interessa se é urso ou leão. E aí sabe o que o Davi disse? Põe lá o 36, Jimmy. Veja o que diz o 36. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles. Diga comigo, será como um deles. Presta atenção, vamos repetir, repita bem alto, porque eu vou contar para você que princípio é esse aí. Diga comigo, será como um deles. Sabe o que é que o Davi está fazendo? Ele está indo para um desafio com a sua mente cheia das vitórias anteriores que ele tinha tido. Portanto, ele está indo para um desafio com uma mente de vitorioso. Esse incircunciso filisteu é igualzinho àquele último urso que eu matei, ou o último leão que eu matei. Sabe por que a gente fracassa? Porque a gente não faz assim. Você tem que lembrar da última coisa que Deus fez na tua vida.
Deixa eu contar para vocês, eu estou pregando é para mim aqui em cima. Se servir para você, pegue. Mas que eu estou falando, o que Deus está falando é comigo, tá. E é verdade isso. Presta bem atenção. Às vezes Deus já nos deu tanta vitória. E quando a gente vai numa próxima luta, a gente levanta um caso contra ele, achando que ele não vai fazer o que ele já vem fazendo tanto tempo. Achando que não dá para confiar nele. Achando que nós não vamos ser vitoriosos. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando muito complicado? Vamos lá, gente, é muito complicado isso que eu estou dizendo? Você não pode ir para uma batalha com a tua mente cheia de pensamento de derrota. Você tem que levar na tua mente, você tem que lembrar na tua mente as coisas que Deus já fez por você. Agora presta atenção, eu duvido que tenha alguém aqui que Deus já não fez coisas grandes na sua vida. Você está entendendo? Então, quando você for para enfrentar o próximo problema, você tem que levar essas coisas na tua mente. Isso é que se chama fé. É crer que o Deus que já fez vai fazer de novo a mesma coisa. Nós estamos cheios de Roberto. O Roberto desse lado aqui. Roberto, faz assim com a mão. Vocês estão olhando para um tricampeão mundial de jiu-jitsu. Faz assim, Roberto. Tem muita gente aqui na igreja que não sabe o que você é. Porque o Roberto é humilde. Tricampeão mundial. A última vitória dele foi agora, pouco tempo atrás. Tricampeão mundial. Agora deixa eu dizer uma coisa. Não pense que terminou. Quando você for para a próxima vitória, o que é? Você vai lembrando das 3 vezes que Deus já te deu. É assim que a gente tem a próxima vitória. Vai lembrando do que Deus já fez. Não faz uma contabilidade negativa com Deus, acusando Deus de não ter te ajudado. Você tem que ir lembrando da tua última vitória. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Tremendo, tremendo isso, né? Então, a fé diz, o Senhor já fez, eu tenho história na minha vida do que Deus já fez. Por que agora eu vou duvidar dele? Por que você vai duvidar dele esse ano? Esse ano eu quero desafiar você para fazer o nosso lema aqui da igreja, o teu lema. O ano da consagração para uma vida vitoriosa. Porque a consagração sempre tem uma razão de ser. Para uma vida vitoriosa. Faça isso. Ano da consagração para uma vida vitoriosa. Roberto, vou dizer para você o que está vindo. Não é só título que está vindo. Está vindo a sua própria academia. Porque um tricampeão mundial não vai ficar ensinando na academia dos outros. Vai vir a tua própria academia. Academia famosa. Tem gente que está pondo lá na academia deles. Eu conheço muitas academias aqui, Roberto. Eu já entrei em muitas. Tem gente que põe lá toda a lista dos mestres que ele teve. Você não precisa disso. Vai pôr os teus 3 títulos de campeão mundial. Não precisa mais que isso. Você não tem que viver baseado na sombra da vitória dos outros. E é isso que a gente faz. A gente fica vivendo na sombra da vitória dos outros, não na sombra das nossas próprias vitórias. Vocês entenderam? Você não precisa ficar. Deus tem história na tua vida. É assim que a fé se move. A fé se move pela história que Deus já construiu na nossa vida. Eu estou gostando disso aqui. Puxa vida. Agora veja o versículo 37, que coisa. Diz aí o texto que nós estamos ali com ele. A fé diz, o Senhor que me deu a vitória antes, dará outra vez. O Senhor já me deu a vitória antes. Sabe o que a Bíblia diz a respeito do nosso Deus? Gente, a gente esquece isso muito fácil. Que o nosso Deus não muda. Ele não é um homem para mudar. Nem é um homem para se arrepender. Nem um homem para mentir. Ele não muda. Se ele já te deu as vitórias antes, ele vai continuar nisso. Essa é a verdade. E a vida de fé é andar baseado nisso. Vamos para o nosso segundo ponto. Nosso segundo ponto diz a preparação para o triunfo. Tem que ter uma preparação. Versículo 38, Jimmy. A preparação. A primeira coisa que começa numa preparação para a vitória, para aquele triunfo, sabe qual que foi? O rei chamou Davi e falou, então vamos fazer o seguinte. Cadê a tua couraça? Eu não tenho couraça. Couraça é aquele negócio que o pessoal punha a armadura para ir para a guerra. Com aquele trambolho assim que eles vestiam, tudo de ferro, para ir para a guerra. E o Davi falou, eu não tenho, nem estou alistado.
nem fiz meu alistamento militar, não me aceitaram, fui dispensado. Não tenho armadura. Aí o Saul disse, não tem problema, vamos pôr a minha armadura em você. Gente, nunca vai funcionar isso. Você não pode querer vestir a armadura dos outros. A armadura do Saul é do Saul. A tua é a tua. Por isso que a Bíblia diz lá em Efésios, tomai toda a armadura de Deus. Ela diz o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, a sandália do Evangelho da salvação, o cinto da justiça, a couraça da salvação, da justiça, o cinto da verdade. Vocês entenderam? Deus tem uma armadura para você. Você tem que pegar a tua armadura. A primeira coisa que tem que acontecer é que você não pode querer vestir a armadura alheia. Aí põe aquele trambolho no Davi, o Davi ficou lá todo. Imagine, nunca tinha usado aquele negócio. Se ele vai com aquilo para a guerra, ele era cadáver, na certa. Nunca tinha usado. Sabe, Deus, a mensagem nisso é essa. Deus quer usar aquelas coisas para as quais Ele já te treinou. O que Deus vai usar são aquelas coisas que Ele já treinou você nelas. Ele já treinou você a ver quando a situação, Ele já treinou você a entregar na mão de Deus, Ele já treinou você. E é isso que Deus vai usar. Você não precisa de armadura de ninguém. Não pode cometer esse erro. Ok? Então, se você quer ser uma pessoa que triunfa, deixa eu dizer uma coisa, me esquece. Olha aqui para mim, se quer ser um triunfante esse ano, quer viver uma vida de vitória, me esquece. Para de vir para mim pedir oração, você não precisa. A mesma oração que eu posso fazer e Deus pode ouvir, você pode. Para quê que você quer vestir a minha armadura? Eu posso até concordar com você, aí é outro papo. Mas sabe qual que é o problema meu como pastor? Eu vou dizer um dos problemas meus. Tem muita gente que não acredita que a oração deles dá certo e vem pedir para mim fazer oração. Esse carinha está querendo vestir a minha armadura. Não vai dar certo. Eu posso até concordar. Mas isso é outra conversa. Isso é outra conversa. Você tem que vestir a tua própria armadura, entendeu? Então, começa a orar. Se você quiser concordância, fala comigo, eu entro junto. Mas sem você entrar, aí a batalha fica minha, não tua. E eu tenho as minhas, esqueça. Eu, hein? Dá um tempo. Já chega as minhas. Eu posso te ajudar na tua, não tem problema. Mas não queira que eu entre no teu lugar. Aí não é de Deus. Ok? Cada um tem as suas. Vamos para frente. Aí, no versículo 40 diz que ele então vai descendo, vai lá no versículo 40, Jimmy. E ele chega perto e ele tira aquela armadura, tira tudo, deixa para lá, deixa a espada. E sabe o que ele faz? Ele pega o cajado dele, ele pega o estilingue daquele tempo, que era uma funda, era uma malha assim com dois pés, ele rodava, soltava um pé dela, pega, arranja 5 pedrinhas lá no riacho, põe no bocozinho dele, no bolso, e ele vai chegando. Ele vai chegando para frente. Agora, presta atenção. O que isso quer dizer? Ele não era um camarada que só esperava que Deus fizesse tudo por ele. Isso não é fé. Tem muita gente que pensa que fé é você ficar esperando que Deus faça tudo por você. Não. A Bíblia diz que a fé sem obras é... Agora, tem um problema. Aí muita gente fica só nas obras, que não vem da fé. A fé que produz obras é uma coisa, mas você pode fazer obras que não estão baseadas na fé, está baseado em você mesmo. Essas Deus abomina, não vai dar certo. Essas é o Saul, que estava aí, que ao invés de, era a obrigação dele como rei, e tirar a vergonha de cima do exército de Israel, e estava ele lá, covardado. Então, a obra da fé é aquilo que você faz baseado no que você conhece de Deus. Davi já conhecia bem a funda dele. Davi conhecia muito bem o cajado.
Deus já tinha usado aquele cajado dele muitas vezes. Deus já tinha usado a funda dele muitas vezes. Então fé é isso. O que Deus já fez, Ele vai fazer de novo. Entenderam? Entenderam? Eu descobri isso quando eu era muito novo cristão, porque eu era ateu e meio à toa, né? Bem à toa. E aí, quando eu me tornei cristão, minha vida passou por uma mudança, e aí eu descobri que, às vezes, eu queria ouvir alguma coisa de Deus, e eu ia ler a palavra assim, Deus falava comigo. E era na lata, às vezes eu precisava de alguma resposta de Deus, eu lia a palavra e estava lá, tá. Quando eu descobri isso, por um tempão, eu continuei fazendo a mesma coisa. E Deus falava comigo. Deus fala pela palavra dele com a gente. Entenderam? Mas como é que vai falar se a minha fé não tiver obras? Qual é a minha fé para Deus falar comigo da palavra? Lê a palavra. Se não é fé, sem obras. Não dá certo. Qual é a fé para responder oração? Gente, se ajoelhar ou fazer como eu faço. Eu não gosto muito de me ajoelhar. Sabe como é que eu gosto de fazer oração? Andando. Eu fico andando, vou para lá e para cá, e vou fazendo oração e tal. É guerra. É assim que eu faço. Mas isso é a fé em ação. Oração é fé em ação. Entenderam? Então, não pode ter uma fé sem obras. Isso é morto. Então, qual é a preparação? Primeiro, não pegue a armadilha alheia. Segundo, escolha as coisas, aquilo que você já sabe de Deus, aquilo que Deus já usou para te dar vitória. Deus, quantos de vocês que estão aqui sentados hoje, eu duvido que tenha alguém aqui que me diga que Deus nunca respondeu uma oraçãozinha tua. Se você disser que Deus nunca respondeu uma oração tua, eu digo, vai ver se você se torna cristão, porque não é cristão. Eu duvido que tenha alguém aqui que Deus não respondeu a oração. Então, olha, já respondeu, isso é um cajado. É autoridade. Cajado significa autoridade. Pega essa autoridade. Eu quero desafiar vocês para esse ano. Nós temos uma reunião aqui de oração na quarta-feira. Nós vamos continuar essa reunião de oração. Venha fazer oração. Vem para cá na quarta-feira para a gente fazer oração junto. Não para a gente orar por você, mas para você orar junto com a gente e a gente com você. Porque a Bíblia diz que quando 2 ou mais concordam com alguma coisa aqui na terra, é feita no céu. A gente quer concordar, vem para cá. Oração. Então pega o teu cajado, pega as tuas pedras, escolhe. E um dia eu estava falando com alguém e a pessoa, sempre tem aquelas pessoas que fazem umas perguntas meio fora do ar, né? E alguém perguntou, eu estava lendo esse texto, e alguém perguntou para ele, mas por que ele pegou 5 pedras se só tinha 1? Aí eu falei, eu não sei, só tinha 1. Na verdade, ele não precisou de 5 pedras, precisou daquela uma que ele atirou só. Aí a pessoa ficou pensando, eu acho que eu já sei, pastor. Eu falei, é? Então conta para mim que eu não sei ainda. Ele falou, o Golias devia ter mais irmão. Eu gostei do negócio, eu falei, olha, essa faz sentido. Porque se sai algum irmão furioso do outro, ele tinha mais pedra. E faz sentido, né? Nós temos que levar sempre pedra. Nós não podemos levar pouca pedra. Nossa munição tem que ser boa, nós temos que ter em quantidade. Ok? Tomar iniciativa. Gente, sabe qual que é o maior problema? Qual é a maior coisa que acontece quando vem um problema contra a gente? A gente desanima. Fica igual o Jeca Tatu, né? Lembro só os mais velhos aí, sabe a história do Jeca Tatu, né? Aquele que não tinha força. A gente fica exatamente assim. Quando vem o problema, fica lá. Gente, sabe por que tem o... Presta atenção, olha aqui para mim. Cada problema que se levanta na tua presença é uma oportunidade de promoção para você. Cada problema que se levanta na tua frente é uma nova oportunidade que Deus está te dando de promoção. Veja o Davi. Lá foi o Davi, mata o gigante, adivinha o que depois aconteceu? Corre o maior bururu, quem é o camarada aqui? Esse é um dos filhos do Jessé. Estava lá esquecido, mas... E aí o rei manda buscar e leva o rei
e leva o Davi para o palácio. A primeira vez que ele pisou no palácio, ele foi promovido de estar lá no meio do mato, lá sozinho, atrás das ovelhas, para viver lá no palácio agora. Cada problema que acontece é uma oportunidade de promoção. É assim que nós temos que ver os problemas. Cada um é uma oportunidade de promoção. Tá certo? Aí diz que lá vem o gigantão. E sabe o que tinha mais junto com o gigantão? Tinha um cara chamado escudeiro, que era o camarada que levava o escudo, levava as coisas. E lá vem ele saindo e outro lá. E o Davi não tinha nenhum escudeiro. Sabe por quê? Porque o cristão não precisa de escudeiro. Porque o escudeiro do cristão é o seu cajado, é a sua funda, são as suas pedrinhas. O escudeiro do cristão é a sua fé. A sua fé é o escudo. Até a Bíblia diz isso. O escudo da fé. Está lá em Efésios, capítulo 5. Tomando o escudo da fé. Entendeu? Então lá vai, você pode ir sozinho, não tem problema, você tem o escudo da fé. Agora olha só, aí vem o gigantão, versículo 42, veja o que diz aí, ó. Vem o Davi e o gigantão, olha aí no texto o que diz. Quando o filisteu viu a Davi, ele dá uma olhada para Davi assim, mas ele fala, mas e agora? Que negócio é esse? Quem que manda para lutar comigo? Esse. Ele desprezou Davi, porque ele era ruivo, de boa aparência, de gentil aspecto, não cheirava a morte. Mas tinha fé. Era o cara mais perigoso daquele montão de gente que tinha ali. De todo aquele exército, que eram milhares e milhares que tinha ali, o mais perigoso era aquele que não parecia perigoso. Por causa do Deus dele. Esse conhecia o Deus dele. Esse andava na possibilidade do Deus dele, não na possibilidade dele mesmo. Eu quando leio isso, eu me animo. Então ele desprezou Davi, vai no 43. E veja o que ele diz para o Davi. Pobre do Davi, né? E disse o filisteu a Davi, ei, sou algum cão para você vir comigo com um pau? Mal sabia ele que aquele cajado tinha uma autoridade de Deus. Você vinha a mim com um pau? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoa Davi. Agora veja só, como é que você faz no confronto da batalha. Vai para o próximo, Jimmy. Veja qual que tem que ser a tua resposta. Como é que a fé responde? 45, Jimmy. Veja como é que a fé responde. Davi, porém, respondeu. Vamos responder todo mundo junto? Vamos lá? Vamos fazer dessa resposta a nossa resposta para esse ano. Vamos lá? Fique em pé. Vamos lá, fique em pé. Vamos responder e vamos responder bonito, ok? Solta a voz, ok? Faça dessa a tua resposta. A resposta para os teus problemas que ainda vão vir, porque vem muito. Virão muitos. Vamos lá? Davi, porém, pera lá, tira o nome do Davi aí, esquece o Davi, põe o seu. Eu vou ler João, você lê o seu, ok? Vamos lá? João, porém, respondeu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Oh, dá uma salva de palmas ao Senhor. Essa é a resposta de fé que você tem que dar para o Golias que se levanta na sua vida. Pode sentar, obrigado. Essa é a resposta de fé que a gente tem que dar. Essa é uma declaração de guerra. Você vem por você mesmo, mas eu não. Eu estou coberto, eu vou pelo meu Deus contra você. Amém? E tem mais. Passe o próximo versículo. Você tem que profetizar. Sabe o que é profetizar? Deixa eu dizer para vocês de uma maneira simples, porque hoje está meio confuso essa história de profecia. Tem muita profetada, como a gente diz por aí, né? Profecia é o seguinte, é você dizer uma coisa que é de Deus antes que ela aconteça. Então repita comigo, profecia é dizer uma palavra que é de Deus antes que ela aconteça. Veja a profecia do Davi. Hoje mesmo, isso é profecia, porque ainda não tinha acontecido. Então ele diz, hoje mesmo o Senhor te entregará
na minha mão. Vamos profetizar. Diga assim, hoje mesmo, amanhã e durante o ano inteiro, todos os problemas que vierem contra mim, o Senhor entregará na minha mão. Amém? Isso é profecia. Profetize sobre a tua vida. Isso é profecia. Das melhores, porque é baseada em Deus. E diz assim, ó, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. Como é que ele ia tirar a cabeça? Pois ele só tinha um pedaço de pau, o negócio da funda dele e 5 pedrinhas. Mas tinha a espada do Golias. Ele ia derrotar, tomar a arma do inimigo e cortar a cabeça com a espada dele. Então isso é uma profecia. Ele diz, eu vou te ferir, vou tirar a tua cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus eu darei hoje mesmo. E tem mais, hein? Ele não incluiu só o Golias, ele incluiu todo o resto do exército. Mas que cara ousado. Fala, que carinha abusado. Esse tem que ser você. Porque se você quer ser para a glória do seu Deus, você tem que ser esse cara, pela fé. E diz, não é só esse gigante que vai cair, não. É o resto da tropa dele. É tudo que tiver junto, vai cair. Tudo que é contra, vai cair. Entenderam? Como é que fala? A fé. Isso é uma conversa de fé. É assim que fala. E eu vou dar e as aves vão comer. Agora eu tenho um motivo. Não é para saber que eu sou bom, sou não sei o quê. Olha lá o fim. Vamos ler junto? Para toda a terra saiba que há Deus. Entenderam? Para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Mas você põe lá a sua casa, a rua da sua casa, o número da sua casa, para que todo mundo saiba que na Frog Leap Trail 988 tem Deus. E aí você põe o seu endereço, porque é isso que ele está dizendo, em outras palavras. Vocês entenderam como é que a fé fala? É assim que a fé fala. A fé fala com profecia. Eu quero desafiar você a profetizar. No começo do ano, nós passamos o ano aqui profetizando. E sabe, é isso que nós temos que aprender a fazer. Porque quando a gente profetiza, a gente traz pela fé a realidade de Deus à existência. Uma coisa que não existe ainda. Chegou na hora, vamos para frente para a gente terminar. Aí vem o triunfo. Versículo 47. É o primeiro triunfo. Olha lá no 47. Todos ficarão sabendo que Deus salva. Ora, veja lá, vamos ler todo mundo junto? E para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a batalha. Ele vos entregará nas nossas mãos. Aí é bom demais. Para que todo mundo saiba que é o Senhor. É Ele que faz. Ninguém fique pensando que eu sou muito bom atirador. Não, Deus vai dirigir a pedra. Deus vai fazer com que aconteça. É Ele que salva. Não com espada, nem com lança. Mas por causa dEle, por causa da palavra dEle. Porque Ele é Deus. Todo fica sabendo. 48. Devemos ter pressa em possuir a nossa vitória. Gente, olha todo mundo aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem vitória esperando por você. Deus tinha no ano passado vitória esperando por você, que você não foi atrás. Você tem que ter pressa. Diga comigo, pressa. Pressa. Você tem que ter pressa. Você tem que se levantar e se achegar. Lá vem o filisteu, não espere que ele venha, vá nele. Não é o que o texto diz? Quando o filisteu se levantou e veio, chegando para defrontar Davi, este se apressou e fez o quê? Correu. Não via a hora. Você não tem que ver a hora de chegar à tua vitória. Você não tem que ver a hora do gigante cair. Você não tem que ver a hora daquilo que você está precisando em Deus acontecer. É isso que tem que acontecer. Porque às vezes o tempo passa. E aquilo lá fica lá esperando e você não possuiu. Eu sempre digo aqui, deixa eu dizer de novo. O cemitério para mim é o lugar mais
triste que existe no mundo. Não é porque tem gente que morreu e está lá. É porque no cemitério, o que tem de música que nunca foi composta, o que tem de poema que nunca foi escrito, tudo no cemitério. Morreu e nunca veio à existência. Eu quero desafiar você, não deixe, não morra sem que venha à existência tudo que Deus tem preparado para você. Seja ousado, igual Davi. Corra contra os teus desafios. Não fique esperando. Ai, 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 está vindo. Ai, ali vem o gigante. Olha o tamanho do gigante. Que é? Você vai no nome do teu Deus. É o teu Deus chegando. É o teu Deus chegando. Na minha vida toda eu tenho expulsado muito demônio. Talvez alguns de vocês que nunca viram uma pessoa possessa. Eu vi muitos e expulsei muitos demônios. Uns pior que os outros. Uns pior que os outros. Eu lembro em Foz do Iguaçu, antes da gente vir, eu tinha expulsado lá um demônio de alguém. E aí, lá na igreja, bem no meio da hora do culto e tal, o demônio que entrou numa pessoa, a pessoa, pum, caiu lá. Eu falei, ó, leva lá para o escritório, depois a gente dá um jeito nesse endemoniado. Aí, depois que terminou tudo, eu estava entrando no escritório, quando eu pisei na porta do escritório, o demônio gritou lá, e não podia, a pessoa que estava possessa não podia me ver, estava atrás de um sofá, não enxergava, nem eu enxergava ela. O demônio gritou, não, você de novo! Eu falei, ainda bem que já sabe, já sabe o que vai acontecer. É assim que tem que ser com você. É assim que tem que ser com você. O céu já sabe. O inferno tem que saber que você chegou. É assim que tem que chegar. Eu falei, você já sabe, vai saindo logo daí, não vou nem gastar tempo com você. E foi mesmo, foi embora. Não tem como. Chegou Deus, Deus vive em mim. Que negócio é esse? Você está entendendo? Então, nós não podemos ficar lá esperando. Vamos para frente, vamos terminar. Ele pega a pedra lisa e derruba o gigante, versículo 49, olha o 49 como é que diz aí, ó. Olha que coisa tremenda. E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda atirou. Ó, faz um gesto simbólico, você não tem alforje. Alforje é um saquinho, é um negócio que põe assim. Aquele é alforje, eu tinha muito isso quando eu era garoto, que eu caçava passarinho. Eu vivia cheio de pedra, eu com meu estilingue. Faz um gesto simbólico, põe a mão assim. E pegue do teu alforje a pedra. Isso é simbólico, um gesto simbólico, um gesto de fé. Qual que é a pedra? A pedra é aquilo que vai sair pela fé da tua mão e vai atingir o teu problema. A pedra é o veículo que vai levando a tua fé. Aquela pedrinha levou a fé do Davi na testa do gigante. E o tombo foi grande. Então ele tirou dali uma pedra. Sabe o que acontece? Às vezes nós ficamos com o bolso cheio de pedra e você não tira nenhuma. Deixa eu contar uma pedra que você tem. Sabe qual que é? Uma pedra que você tem? Declaração. A tua declaração com a tua boca. Tem poder na tua palavra, na tua declaração. Em nome de Jesus, ela tem poder, ela é poderosa. O que você tem feito com essa pedra? Está lá no bocó há quanto tempo? Está lá no teu alforje há quanto tempo? Outra coisa é a palavra de Deus, outra pedra. Isso aqui é uma pedra. Pedra terrível. Se você estiver se sentindo mal, se você estiver se sentindo... leia o que a palavra diz sobre você. Está cheio de coisa que a palavra diz. Tira a pedra do teu alforje. Nós não podemos esse ano ficar com a pedra dentro do alforje. Tem gente que passou com um monte de oportunidade para usar as suas pedras, não usou nenhuma. Você não pode fazer isso, tem que usar a pedra. Ok? Eu quero desafiar você para usar a pedra esse ano. Vamos usar nossas pedras. A pedra lisa derruba o gigante. E aí eu escrevi algumas coisas. As nossas armas. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, que as nossas armas não são, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Primeiro, as nossas armas não são carnais.
Isto é, as armas do gigante filisteu são carnais, mas as do Davi não são. Não são carnais, porque são da fé. A Bíblia diz mais uma coisa: as nossas armas são armas da justiça. 2 Coríntios 6, 7, está escrito lá. Pode conferir. Armas da justiça, está aí, ó. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. A direita e a esquerda, diz aí. Armas da justiça. Veja o próximo. Armas da luz, diz o Romanos. A noite é passado, é chegado o dia. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e nos vistamos das armas. Sabe quem você é, segundo essa palavra que está escrito aí? Guerreiro da luz. Vestido com as armas da luz, de luz. Sabe por quê? Porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E ele está em você. Vistamos as armas da luz. Eu quero concluir essa palavra. Eu creio que até foi muita coisa. Para mim foi um montão de coisa. Veja só, conclusão. A vida de triunfo é uma vida de fé, baseado nos princípios de Deus. Agora tem 3 perguntas aí para você levar para casa e meditar nelas. Primeira pergunta: estou vivendo uma vida onde o triunfo é normal? Essa é a vida que Deus tem para você. Uma vida em que o triunfo é normal, a tua vitória é normal. Não é uma vitóriazinha aqui, outro ano que vem, outro ano. É onde é normal. Segunda pergunta: quais as 2 principais coisas que impedem o meu triunfo? A palavra de Deus não é só para ouvir e daqui a pouco esquecer. Quais são as 2 coisas? Quais são as 2 coisas que no ano passado impediram o teu triunfo? Só 2, porque se você pegar muito não vai fazer nenhuma. Só 2, as 2 maiores, quais foram? Pensa lá. Quais as 2 coisas mais importantes que eu farei para viver em triunfo? Ah, o ano passado foi assim, mas esse ano vai ser outro ano. Esse ano vai ser diferente. Vocês entenderam? Então, olha só, vamos terminar. Nós fomos criados para uma vida de vitória. Você não foi criado para derrota. Sabe por quê? Mesmo porque a vitória tua é a vitória de Jesus. Ele é o vitorioso. Ele já venceu. Ele já venceu. E Ele é a tua vitória. Fique em pé no nome de Jesus. Eu quero desafiar você para fazer um propósito com Deus nesse ano. De não se acomodar mais. Não se acomode. Vamos sair do lugar comum, ok? Olha, 10, 20 mil exército, homens no exército. Saia do meio deles, seja Davi. Você quer ser Davi nesse ano? Levanta as tuas mãos assim, vamos orar ao Senhor. Fale com Deus, mas não faça nenhuma coisa decorada, fale assim do teu coração. Diga de coração para Deus, lá de dentro, com as tuas palavras. O que Deus mais ama é a tua palavra. Não a palavra que outro inventou, a tua. Diga a tua palavra para Deus. Eu vou dizer a minha, você diz a tua. Senhor, nesse ano, Senhor, eu estou pregando aqui, mas o Senhor falou comigo mesmo, Senhor. Senhor, nesse ano eu decido, Senhor, que eu não vou deixar nenhum pontinho das minhas vitórias para trás, Senhor. Senhor, eu vou chegar no ano que vem sem nenhuma pedra no meu Warforge. Eu vou ter usado todas. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu quero ter todas as vitórias que o Senhor tem preparado para mim nesse ano. Senhor, esse ano eu vou andar como um vitorioso. Eu vou me levantar como um vitorioso. Senhor, eu vou aprender os princípios que eu ainda não sei da vitória. Senhor, eu quero que o Senhor seja visto na minha vida. Senhor, eu vou dizer como Davi, e que todo mundo veja que Deus é o vitorioso. Ele não luta com armas como dos homens, mas Deus é o vitorioso. Senhor, eu te convido para ser vitorioso na minha vida. Senhor, eu submeto a minha vida na tua presença, para que o Senhor seja a minha vitória. Senhor, muito obrigado por cada um de nós que estamos aqui nesse domingo. Senhor, nos abençoa, Senhor. Senhor, nos abençoa.